Pronto, já mudou o nosso convidado aqui. Aqui é assim, ó. Evaristo Martins de Azevedo. Prazer. Doutor Evaristo. Doutor Evaristo, data vênia. Por sua conta. Evaristo, você é de Piracicaba, você estava falando? Sou de Piracicaba. Mas eu só nasci lá e vim para São Paulo muito cedo, com 5 anos, e aqui eu fiquei. Mas você tem família ainda lá? Não, não tenho. Só saudade. Ah, rapaz, Muito eu fui para saudade. Piracicaba uns tempos atrás, na beira do rio tem aqueles restaurantes. Sim, tem lindíssimo. aquele peixe, como é que chama? Filhote? Filhote. Hã? Piapara, aquilo? Olha lá, outra vez. Pesquisou, tudo, né? né? Pesquisou, o espetáculo, o Caminho da Rosa. Piapara, aquilo é demais, uma coisa maravilhosa. Mirante, ali gostoso. Gostoso. Aquela cidade universitária, muitos estudantes, muitas faculdades. Tem uma vida legal na Uma cidade. cidade jovem. Bem gostosa. Você veio para cá jovem, então, bem pequeno. Bem criança. Estudou aqui. Tudo, minha vida inteira. Virou aqui. advogado aqui. Aqui em São Paulo, paulistano quase. Paulistano, Escuta, você hoje faz parte como é que é a comissão, É a comissão da UAB? de Direito às Artes da UAB. Comissão de Direito às Artes da UAB. Aqui de São Paulo. É uma comissão que vamos dizer, que se propõe a... Nós propusemos... Na verdade, nós estudamos muito todas as leis que permeiam o ambiente cultural, o ambiente artístico, em vários campos. Estamos falando de todas as leis, não é só leis de incentivo. Não, as leis de incentivo, a Lei Rouanet, PROAC e outros... E os direitos que as pessoas têm de acesso à cultura. Essas são um pequeno braço, braço. Mas além disso tem um universo enorme de leis que regulamentam o setor cultural e que às vezes os próprios artistas não sabem, né? Então passa por direito previdenciário para artista, direito trabalhista para artista, que é diferente, e outros segmentos que são interdisciplinares com outros segmentos do direito, né? O direito do menor, por exemplo, o menor pode ou não pode fazer um filme como fez nos anos 80, hoje já é mais difícil isso acontecer, existe uma regulamentação. Por exemplo, alguns lugares, eu sei que, me parece que SESC, se você tem um menor participando de um espetáculo, se tem um espetáculo infantil que tem um menor participando, você precisa exige de uma autorização. série de providências, exatamente. Mas não só, mas também, eu digo que isso é interdisciplinar porque vários segmentos do direito que estudam direito estão no direito às artes e a gente não sabe. Direito do consumidor é um exemplo. A gente vai lá no Teatro Municipal, está lá numa determinada poltrona que você não enxerga o palco inteiro. Né? Então, para um advogado que atua no ambiente do direito do consumidor, isso viola o direito do consumidor. Você sabe que eu fui num teatro semana passada que na minha poltrona não existia? Tá vendo? Como existe a minha poltrona? Na comissão nós acreditamos que isso, antes de violar o direito do consumidor, que de fato viola, mas isso viola o direito às artes também, a sua fruição integral daquilo que é oferecido ao público. Né? Então, isso é um outro exemplo. Né, uma série de outras coisas. Meia entrada é outra questão polêmica. Muito polêmica. Então, são sempre polêmicas as questões que caem com a gente. Aliás, por isso mesmo que surgiu a comissão, porque vários outros estudiosos na UAB viam que tinham questões que eram ou artísticas ou culturais que eles achavam meio diferentes. Né? Então, a presidência da OAB nos convidou para conduzir esse trabalho e reunir todas essas legislações, que não são poucas, né? Eu dei esses exemplos, mas outro dia teve a exposição lá no MIS, que era do Graciliano Ramos, né? E furtaram a caneta lá do Graciliano, eu vi esse negócio. Quando alguém ouve, bom, isso foi um furto de uma caneta, né? Subtrair para si ou para outra em coisa ali. Uma caneta não é nada. Pois é. Mas para nós, a caneta do Graciliano Ramos. Exatamente. Para nós enxergamos isso como um patrimônio cultural, claro. Né? E que faz parte também do direito às artes, né? A preservação do patrimônio cultural. Então, como eu sou uma pessoa muito ligada ao teatro, as pessoas acham que eu só puxo a sardinha para o teatro, mas não é verdade. Na verdade, abrange todas as artes, sim, de modo geral. Dentre as quais as leis na comissão, você tem advogados de vários segmentos? Sim. Você é advogado do quê? Eu sou civilista, na verdade. Você é civilista? Né? Disquites, divórcio, briga de família? Até já fiz muito disso. Estapeamentos? Já fiz muito, mas há alguns anos que a gente prefere atuar mais, de uma forma mais concentrada com a cultura. Eu tenho muita preocupação em atuar como advogado das pessoas ou de empresas que atuam com teatro, porque eu também sou crítico de teatro profissional há muitos anos, né? Então eu tenho sempre uma preocupação. Esse teu interesse pelo teatro veio já na época da faculdade? Ou não, isso bem antes disso. Eu sempre fui apaixonado pelo teatro. Sempre Vem de família, isso? Não, eu tive uma tia muito importante, pianista.
Mas não, a paixão pelo teatro mesmo veio desde cedo. Da primeira peça. Desde a primeira peça, exatamente. Mas algumas em especial falaram, puxa, isso eu quero ver pro resto da vida. Como Peer Gynt, por exemplo, alguns exemplos aí que eu poderia dar. Garcia, direção do Antunes. O Peer Gynt que eu vi foi depois, foi o do Roberto Lage com o Dan Stuber. Lage com o Dan Stuber. Mas, enfim, foram algumas... Eu esqueço que você é jovem, cara. Mas foram muitas peças que me influenciaram, e na época eu era advogado de um jornal, né? E um dia tinha um amigo que era ator e que ele pediu para eu, puxa, me ajuda lá a divulgar o meu espetáculo. Eu escrevi aquilo que hoje se chama de resenha, né? E o então crítico de teatro ali do jornal falou, puxa, velho, posso publicar na íntegra? Eu falei, como assim? Pode? Né? E ele publicou, e aí... Um dia ele não podia cobrir um espetáculo, pediu para ir com ele, e aí foi, e eu me tornei crítico desse jornal, depois escrevi para algumas revistas, já para jornais. Então hoje, como advogado, eu tenho muita preocupação em não misturar as estações. Então eu tomo cuidado de ser advogado de um ator de teatro, que vai ser depois uma peça, protagonista de um espetáculo que eu vou assistir como crítico de teatro. Então eu prefiro, não sei se isso acontece conscientemente, mas eu trabalho mais com atores, com produtores, empresas de cinema, de artes plásticas e tal. E na comissão tem uma advogada que é especializada na legislação de cinema, outras em legislação de TVs. Por exemplo, a lei que regulamentou as cotas de conteúdo nacional para TV a cabo, TV fechada, TV satélite, é especialista nisso. E sempre existe demanda, sempre tem ação de inconstitucionalidade, ação disso, ação daquilo. Não é inconstitucional eu ter que ter no meu pacote um monte de canais que me enfiam pela goela abaixo, que eu nunca assisti na vida. Eu não sei se é incondicional, mas pode... O meu plano tem 120 canais. Outro dia eu e minha mulher pegando lá, vamos ver quantos canais a gente nunca assistiu. Aí fomos de um por um, assim. Deu uns 80. Uns 80 dos 120, a gente nunca parou para ver nada. Se fosse aqui um advogado especializado no direito do consumidor, talvez ele dissesse que você teria o direito de pleitear alguma coisa nesse sentido, ou de desconto, ou de discutir a legalidade desses ditos pacotes, né, como eles gostam de nos empurrar. Então, agora a gente tem um olhar que isso, entendo uma lei que incentiva a produção nacional, a gente vê isso com bons olhos. Então, é sempre importante... Aliás, gerou uma quantidade impressionante de produtoras novas, né, vários muita gente, muito trabalho para artista, para diretor, para técnicos. Né? Isso é outro exemplo, né? Posso aqui continuar te dando... Não, chega, tá bom. Senão não vai dar tempo de falar as outras coisas. Você é um dos caras que mais assiste peças de teatro que eu conheço. Acho que é você e o José Cetra. É verdade. Eu tenho assistido menos, para falar a verdade, né? Hoje, quando eu comecei na crítica, eu assisti uma média de 150 espetáculos, 120 por ano. Sempre, uma coisa... No mínimo. Agora caiu para 115. Agora caiu para uma 100. Mas o que é muito interessante, né? Porque a nossa... Enfim, eu faço parte de alguns prêmios que nos obrigam a isso. Então, como comissão, de seleção, mesmo eu sou jurado da PCA, por exemplo, do Prêmio Shell. Então, a gente assiste os espetáculos também para fazer essa avaliação e não só para escrever as nossas críticas no jornal, na revista e tudo isso. Então, mas hoje eu tenho evitado assistir 150, eu nem consigo mais porque minhas filhas não deixam mais, né? Mas pelo menos umas 90, 100... pelo menos umas 90, 100 por ano com certa tranquilidade. E que nos permite ter um panorama importante aí uma da cena. do todo, né? Do todo. A produção teatral de São Paulo acho que é uma das mais dinâmicas da América Latina. Não, do mundo. Do mundo, né? Porque em São Paulo, este ano eu não sei, mas até uns 2, 3 anos atrás eu diria que tinha uma média de uns 300, 350 espetáculos por ano em São Paulo. Você está falando de espetáculos adultos? Isso quer dizer, isso sem contar teatro de rua, sem contar teatro infantil, teatro para criança. Não gosto e um monte de espetáculos que são feitos que às vezes nem entram em cartaz, que fazem circuitos alternativos que você nem sabe às vezes que aquilo está rolando. Né? E neste grupo também eu não estou computando aqueles espetáculos visitantes que vêm para São Paulo, ficam no final de semana e saem. Então, ter 350, 300 estreias por ano é um número bastante expressivo. O que nos prejudica como críticos, porque temos não consegue ver tudo, não dá para ver tudo. Né? Então, isso é uma coisa. Então, a gente tem que
tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai assistir. Os convidados às vezes vêm aqui e falam, pô, vocês assistiram todas essas peças? Imagina, não tem como. E assim, eu tenho uma outra característica que, não obstante eu goste muito dos ditos grandes espetáculos, dos musicais que gosto e das grandes produções, mas eu também não abro mão de assistir aquelas produções do teatro de grupo, que está lá nos teatros... Que tem coisas muito surpreendentes. Surpreendentes, lindas, realmente muito bonitas, e que muitas vezes não tem público, e o público não sabe que existe aquele negócio ali, né? Aliás, isso é uma questão também que é muito curiosa. Muitas vezes você conversa com pessoas que não são da nossa área, público, normal, e as pessoas falam, você gosta de teatro? Ah, gosto. Eu não vou porque é muito caro. Não é verdade. Muito caro? Não é verdade. Não é verdade. Isso que você está falando. Você tem espetáculos, às vezes com R$10, sim, às vezes até de graça, mas digamos que não seja de graça. Com R$10, com R$20, você assiste um grande espetáculo, às vezes. O que é uma ironia, né, do tamanho do nosso mercado, porque eu ia falar algumas vezes, mas muitas vezes R$20 é o preço do estacionamento de alguns teatros. Às vezes é mais caro. Então a gente observa que existe sim uma falta de informação a respeito disso, porque muitos até desses espetáculos a que eu me refiro, que não são chamados de comerciais, que é teatro de grupo, de pesquisa. As grandes produções, né? Eles têm preços, às vezes... extremamente acessíveis e provocados por algumas leis de incentivo, de fomento, que exigem que os preços sejam mais populares, né? Então, isso permite que a abrangência do público seja maior, o alcance seja maior, mas ainda assim é difícil das pessoas saírem. O problema é a comunicação, as pessoas saberem que aquele espetáculo está lá, que aquele espetáculo é legal, vale a pena servir. Esse é o nosso papel de crítico, uma ideia, porque às vezes a pessoa também faz uma ideia, mas está R$10, deve ser uma porcaria. E não é verdade. Não é verdade, não tem nada a ver. Até porque muitas vezes esse espetáculo custa R$10 porque ele foi fomentado com o dinheiro público, às vezes da prefeitura. Tem um respaldo. Que tem um respaldo, são produções maravilhosas, às vezes caríssimas, né? Mas excelentes, de um nível de excelência muito impressionante. E que, aliás, é muito maior do que muitas dessas ditas produções somente comerciais. Né? Então a gente assiste de tudo, né, Atílio? O Fernando esteve com uma câmera fotográfica atrás de você, coletando algumas imagens que a gente vai mostrar agora. Não diga. Você sabe, umas coisas surpreendentes. Cadê as fotografias? Esse foi o dia da sua posse? Essa foi o dia da minha posse. Você está lá da na segunda OAB? Posse. Na verdade, essa foi a minha recondução. Eu já presido essa comissão desde 2012 e agora a gente foi... Eles gostaram de você lá, então? Gostaram. Gostaram do trabalho, foi muito bem feito, tem muita coisa muito polêmica, mas Quem está ali? O Dr. Marcos da Costa, que eu conheço. Marcos da Costa, nosso presidente. O do meio eu também conheço, é você. E do lado, o Dr. Pedro Mastrobuono, nosso vice-presidente da Comissão de Direito às Artes, especialista em artes plásticas, diretor do Instituto Volpe, uma referência também no Direito às Artes, uma pessoa importante. Vamos ver qual é a outra foto que o Fernando tirou de você. Opa, aí na PCA. Aí na PCA, foi a minha primeira, foi a minha posse na minha primeira gestão como conselheiro da PCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, que todos os anos premia profissionais de teatro, de cinema, literatura, arte, né? teatro infantil, enfim, coisas. agora arquitetura. Arquitetura ali, também, né? Na foto ali estão os nossos dois presidentes, o Fábio, que é o atual presidente, ao lado dele o Aguinaldo Ribeiro da Cunha, que também é advogado. Também é advogado, é verdade. E também é crítico de teatro. E a Dalva, que é de artes plásticas. De artes plásticas, está ali do lado, foi a minha conselheira comigo. Está lá o Vinícius, crítico de teatro também. Bom, uma parte da turma, não uma parte, porque ali tem muito mais. Né? Que mais que temos de foto? E uma das últimas peças, uma das mais recentes, eu imagino que você foi ver. Claro. Deve ter sido na estreia do Camareiro? Não, aí na verdade não. Aí foi no dia em que o Tarcísio Meira recebeu o Prêmio Shell de melhor ator, que foi um momento muito importante, muito emocionante para todos nós, não é? E que ele tinha ficado fora do teatro por quase 20 anos, mas ele tem uma trajetória enorme no teatro, né? E ele, né, que foi uma brincadeira que todo mundo comentou ali, né, que ele levou o Prêmio Shell não por uma homenagem, nada disso, mas como melhor ator. Como melhor ator. Né? Então foi muito bonita e ele fez as palavras dele quando foi receber o prêmio foi realmente muito bonito, muito emocionante o que ele diz e muito significativo e mostra a estatura de um Tarcísio Meira para o teatro, né? Quando ele eu estava muito curioso, eu fui ver o espetáculo. Maravilhoso. O que eu estava realmente curioso é de ver o Tarcisão. E foi fantástico. É muito raro você ver o Tarcísio Meira no palco. Verdade. Né? Então... Não obstante, ele tenha tido... Sim, mas lá atrás. Fez muito. Aliás, ele disse, quando ele ganhou o prêmio, que ele
sempre foi um ator só de teatro e que ele precisava de mais público, então ele viu na televisão uma forma de aumentar o seu público. E aí ele criou... E ali você está com sua esposa? É minha esposa, Gabriela. Gabriela. E ali do lado, a esposa dele. A esposa dele, a Glória. Já vi ela na televisão umas vezes. Começando agora, Começando agora, boa garota, boa menina. Grande atriz de teatro também, Grande a gente também. não pode... Nossa, essa também tem uma história. Faz o teatro sempre, ela pode estar em novela, pode estar aqui, mas ela não larga o teatro, é uma coisa maravilhosa, emocionante. Agora, me diga uma coisa, houve uma celeuma aí recentemente, a questão do Ministério da Cultura, viraria secretaria, não viraria secretaria. Sim. Você acha, vamos dizer, que o Estado consegue atender... Espero que não se importe se venha buscar... Opa, olha, já teve uma reclamação. O assunto é tão polêmico. Você acha que o Estado atende suficientemente às necessidades de cultura para a população brasileira? Olha, é uma pergunta difícil essa, porque o Brasil é um país muito grande e que tem culturas regionais muito diferentes entre si, né? Então, acho o desafio de atendimento a todas essas manifestações culturais é uma questão complexa. É um desafio mesmo. Então, né? acho que esse desafio nunca é totalmente bem sucedido. Eu acho que sempre houve esforços para que isso acontecesse, mas é difícil. Por vários motivos, né? Primeiro porque os financiamentos, né, dessa cultura tão diversificada que existe no Brasil e tão complexa, né, ela normalmente acaba sendo canalizada para o eixo Rio-São Paulo. Né? Então, aquele financiamento público que seria função do Estado, né, da União, né, de patrocinar todo mundo, de financiar tudo isso, no modo de financiamento pela renúncia fiscal, que é a famosa Lei Rouanet, isso dificilmente é atingido, né? Então, de fato, é uma distorção, é um problema. Então, não acho que a União tenha sido bem sucedida nesse sentido. Mas porque falta esse outro lado, né? Falta. Quer dizer, você tem um lado, vamos dizer, que a empresa privada, através da lei de incentivo, seja ela Rouanet ou PROAC, ou seja lá o que for, supre. Agora, tem um lado que fica descoberto, realmente, que seria o lado que o Estado deveria suprir, né? Deveria cobrir, através de um fundo ou de alguma coisa assim. Esse lado nunca funcionou direito. Nunca funcionou direito. Apesar desses fundos até existirem. Até existem. Eles existem, mas eles são ou mal geridos ou legados a terceiro, quarto planos e a coisa não anda como deveria andar. Exatamente. Por isso que eu defendo muito a existência de editais públicos, né, em âmbito federal, para que essas outras manifestações culturais mais distantes desse nosso eixo aqui, Rio, São Paulo, também, né? que também sejam recepcionadas com dinheiro público, né? E que fomente, que preserve a cultura local, a cultura regional, aquela manifestação artística daquela região. Isso é uma deficiência grande que existe nessas leis todas e que a gente tenta, de uma maneira ou de outra, contribuir, mandando propostas, sugestões, criticando aquelas que são enfiadas aí goela abaixo aí, né, pelos governos que vão passando, e então a gente tem algumas críticas severas nesse sentido. Porque há também essa questão, quer dizer, a cultura deveria ser uma política de Estado e não do governo, daquele governo que está lá naquele momento, né? A Lei Rouanet, de certa forma, conseguiu passar por vários governos aí, né? Sarney, todo mundo critica, todo mundo... mas ela vai. E ela foi indo, né? Com todas as suas deficiências, com seus problemas, mas também com as suas virtudes. Então, eu não consigo ainda chamar a Lei Rouanet de uma política de Estado ainda consolidada por causa das críticas que ela recebe sempre de quem está do outro lado, né? Mas na medida em que ela passou por várias gestões de várias bandeiras, partidos e cores, etc., eu acho que ela se estabeleceu. Está se estabelecendo. Apesar das tentativas também de mudança da lei, que é uma coisa que está sempre na pauta do dia, também não creio que isso vai mudar tão cedo. E isso de um lado. E de outro lado, eu defendo, sim, a Lei Rouanet como uma forma de fomentar essa produção cultural também. É um mecanismo de financiamento. Eu acho que ela não precisa ser extinta, como muitos querem, mas eu acho que dá para existir a Lei Rouanet também. Sim, né? Desde que bem gerida, né? Isso sim que é bastante corrigidas difícil. Algumas imperfeições. Isso é difícil, Atílio, bastante difícil. Mas é aí que a gente tenta contribuir, né? Evaristo, ainda bem que a gente tem você lá como advogado. É sempre bom ter um advogado, né? Por perto. Sempre é bom. Verdade. Um grande prazer conversar com você. Prazer foi meu, acompanho aqui o seu programa há anos, desde que tinha a Luciana aqui, há muitos anos, né? Acho que
Faz pelo menos uns 12, 15 anos, Ele talvez. é o primeiro telespectador do Em Cartaz. Eu não sei se eu sou o primeiro, A mas gente eu sou um abriu. dos primeiros. Ah, o Eric também está dizendo, está reivindicando Também, né? lá. Bom, aí vocês se entendem, não sei. Quando a gente abriu o programa aqui, o Evaristo ligou e falou, estou assistindo. Tá certo. Isso em 1930, eu acho. Atílio, que um prazer. hein? Muito obrigado pela Sucesso pra oportunidade. você. e Parabéns sucesso pelo pro trabalho que você está fazendo lá na OAB e nas comissões que você Muito frequenta obrigado. lá, tá bom?